lutas, sejam bem-vindos a mais uma edição especial de podcast. Estamos aqui num estúdio diferente, estamos em São Paulo, viemos ao encontro de uma lenda e hoje a gente está aqui com Rodrigo Minotauro. Como é que você tá, Minota? Tô bem, Coutinho. Quanto tempo, né? A gente sempre se vê nos eventos, né? Sim. Tava lá no UFC Rio agora. Estávamos lá. Estávamos lá e você tá com a gente desde o começo, irmão. Desde o começo, desde né? o começo. É bom acompanhar, a gente participou, teve até foi um almoço, né, da galera do Fight Pass, que o UFC promoveu, a gente trocou uma ideia ali, uma feijoada. Pô, e eu tava tão na correria ali, semana de UFC Rio é corrida pra todo mundo, né, pra vocês principalmente, mas a gente tá sempre também 1 milhão de entrevistas, aí marca o horário, aí só cheguei lá, fiz minha boquinha, a gente trocou uma resenha, né, e depois saí fora. Mas queria começar falando disso, Minota, como é que tá esse momento de Fight Pass? Foi uma novidade pra todo mundo, né? É uma mudança para o público do MMA, né? A galera estava acostumada ali com o combate. Então, leva um tempo também de conscientização, de adesão da galera, né? De assinar o Fight Pass. Mas tô vendo a galera falar muito bem, né? Todo mundo que está aderindo, que assinou já o Fight Pass. Tá uma produção muito boa, né? Como é que tá para você participar disso? Então, é bom fazer parte, né? É um grande passo pro esporte. Quando você tem um streaming, né? Você consegue ficar mais... Como é do UFC, o streaming do UFC, tem um passe livre. Então, por exemplo, a Evelyn Rodrigues está lá trabalhando em Vegas, ela pode entrar dentro do vestiário, pode, né, ela está livre ali. É uma imprensa, mas com, né, ela consegue caminhar melhor. A mensagem que o UFC consegue passar para o pessoal é legal, porque a mensagem é da gente, não é, né, de um canal, de uma empresa para um canal, para passar para o telespectador. Então é mais ou menos direto. E as imagens estão lindas, né? Super produção, os eventos, né, são super produzidos pelo Fight Pass aqui nos comentários da gente. E fora, né, o acesso que o fã tem. A gente costuma falar que o fã pegou um acesso livre agora, ele consegue entrar em qualquer lugar. Não, a entrega é muito boa, né? Pô, poder assistir a luta que tu quiser, a hora que tu quiser. Isso também é importante, a biblioteca que o UFC tem. Então, você clicar lá, Zé Aldo, agora que foi a última luta né, a última luta do Zé Aldo foi há pouco tempo, lutou boxe agora. Você pode ver desde o começo da carreira do Zé Aldo. Você clica o evento que você quiser, no tempo que você quiser. Né? Muito conteúdo, documentários, né? Tem aquele modo documentário de viagens, tem o documentário do Demian Maia, que eu acho bem interessante. Tem aquele documentário que é todos os lutadores, né? Tem Nascidos para Combate. Nascidos Combate. Né? Todos os lutadores. O Pão do Glover ficou sensacional. Não, isso é legal, né? Porque eu acho que no canal Combate, às vezes, ficava... A galera tinha um horário ali... Preso à grade, né? Você fica preso à grade. Exatamente. Ali você tá meio que livre. Além dos eventos ao vivo, você tá passando o UFC ao vivo, passo muita coisa do LFA também. Mas eu acho que são quase 20 eventos. Tem internacional também, se a galera quiser ver eventos em inglês, pode ver. Ó, a galera que tá assistindo a gente, até esqueci de falar, ó. A Stake é patrocinadora, é a casa de aposta oficial do UFC e também parceira... Eu faço os programas da Stake, de previsões de luta. Eu sei, pô. Então, isso que é legal também. A Stake é a casa de apostas oficial do UFC, parceira do canal Encarada também. E você faz também um quadro, né? Eu faço um quadro no UFC, no UFC, que é as previsões das lutas. Esse eu acertei todas, só não acertei a forma de finalização, mas as três últimas a gente ganhou aí. Então vai na minha. O Makhachev com o Volkanovski. Que lutão. Eu dei Makhachev também, eu achei que ia ser finalização. Sim. Mas que baixinho enjoado, hein, velho? Pô, o anão. O anão é brabo. O anão é brabo, né? O anão é que nem o Cerrudo, né? O maior dos menores. O maior dos menores. Não, e a gente até brinca, né? A gente falaria isso de qualquer lutador, mas fica mais engraçado falar de um cara pequeno como Volkanovski. O cara saiu gigante, né? Ele não venceu, mas, pô, ele sai com uma moral gigantesca por conta da performance que ele conquistou. E o último round, né? Sim. Porque fica a lembrança na cabeça do pessoal como o último. Ele quase nocauteou no último round, né? Lembra muito o que aconteceu com o Nate Diaz e o Leon Edwards, né? É. Só que o Volkanovski, ele foi mais competitivo ao longo da luta toda. O Nate Diaz foi só aquela porrada no final que a galera ficou com aquela impressão. Mas isso pesa também, né, Minota? Porque a galera assistiu a luta, eu vi muita gente... Primeiro eu queria saber, como é que você pontuou?
Você pontuou a favor do Makhachev e do Volkanovski? Do Makhachev, 4 rounds. Makhachev, 4 rounds. E o último round, né, realmente foi do Alexander. Mas os 4 rounds foram... Teve, assim, talvez que abria mais de um 3-2. Eu vi 3-2. Teve um round bem parelho, não sei se foi o segundo, né? Sim. Eu acho que o segundo round foi mais parelho. Sim. Mas eu daria também pro Makhachev. Porque pela distância. Ele ficou, ele estava com a distância melhor, apesar do Alexander colocar, né, a cabeça no queixo, porque ele é menor, é mais fácil para ele colocar a cabeça no queixo. Então dá uma melhora ali no domínio de grade. Sim. Menor sempre vai encaixar a cabeça embaixo do queixo, então ele consegue dominar o rosto do oponente. Aí o Makhachev ficou ali, porque ele não ia se abaixar, tomar guilhotina. Então, mas a distância dele, por ser canhoto, ele tocava mais os golpes diretos, os golpes retos como ele traz. Eu não sei se você costuma acompanhar, eu imagino que sim, a reação do público, né? Do público brasileiro. Essa luta, normalmente, a gente vê, se tratando do Makhachev, que foi um cara que venceu o Charles, o público brasileiro já estava nessa onda de o Volkanovski vai vingar, Volkanovski vai vingar o Charles. Então essa expectativa, eu acho que influenciou bastante também. É claro, foi uma luta apertada, eu vi 3-2 para o Makhachev, também vi vitória dele, não acho que foi roubo, mas é natural também ver que a galera que estava confiando muito na vitória do Volkanovski, quando vê que ele não vence, tem uma decepção, né? Mas aí, eu acho pro lado de cá, eu gostei daquela luta pensando no Charles. Sim. Você vê que o cara não é invencível. Sim. Você vê que o cara tem brechas, você vê que o cara, né... É um material muito bom pro Charles estudar. Um material muito bom, 5 lutas, é o dever de casa do Charles aí, né? Sim. E dá pra ver as brechas no jogo dele em pé, as brechas no jogo dele no chão. Sim. O cara realmente ele é muito bom. E não só os erros, mas os acertos dele também, né? Você achou que talvez o corte de peso pode ter influenciado também? Que a gente viu o Makhachev na pesagem bem... Ele sempre bateu o peso, né? A gente sabe que o corte de peso é duro pra todo mundo. Mas muita gente ficou com a impressão de que o Makhachev estava meio baqueado ali, de repente, na hora da luta. E ele falou também depois da luta do Makhachev, aconteceram algumas coisas antes da luta e tal. Você acha que pode ter influenciado? Em algum momento ele vai subir para os meio médios, né? Não vai ser agora. Mas você acha que pode ter tido alguma influência também no desempenho dele? Não dá para dizer que ele cansou, ele não cansou. Mas... assim, toda derrota ou não lutar tão bem, porque fica uma expectativa, né? Quando o cara vem ganhando primeiro round, nocauteando, você fica na expectativa do cara ganhar, mas não pode tirar o mérito, dar um demérito pro Alexander, que sim, lutou muito. Sim. Aquele cara é um monstro também, né, cara? É ele puxa um ritmo de luta, é impressionante. O Makhachev realmente segurou ele. Foi até mérito dele ter ganho por pontos ali. Sim. É outra maneira boa de ganhar também, né? Deixa o cara lutar bastante, que ele termina se conhecendo, cansado também. Sim, e a galera não gosta, né, desse estilo de amarrar a luta. Mas não tem jeito, é igual a gente pegar o exemplo do Georges St-Pierre. Era um estilo de luta bonito? Não necessariamente, né? É eficiente, né? Exatamente, não é bonito, mas é eficiente. O cara tá lutando em MMA, o trabalho dele é esse. Então, e hoje, quando a gente fala de Georges St-Pierre, pouquíssimas pessoas lembram, o St-Pierre era chato. Não interessa, o cara era vencedor. E é o que eu falo, não interessa como tu vai ganhar. Daqui a 1, 2 semanas todo mundo vai esquecer, o que importa é o que tá ali no papel. O Makhachev venceu, daqui a mais tempo, alguns meses, anos, a galera não vai ficar batendo nessa tecla, é chato. É o estilo dele, é eficiente. O estilo dele. O St-Pierre, ele tinha um negócio muito bom, que ele tinha a distância do karatê, ele ficava na longa e na curta ele colocava para baixo muito bem, caia na minha guarda, já era, acabou a luta. Sim. Mas só pra gente encerrar o assunto desse UFC 284, que foi, candidatíssima, né, a luta do ano já, agora em fevereiro. Mas além de ter ficado impressionado com o Volkanovski, né, talvez muita gente não botava tanta fé, o cara mostrou que, é brabíssimo em todas as áreas, do início ao fim, sem cansar. E aquele último round, como você falou, abalar o Makhachev ali, botar para baixo, foi incrível. Mas também valorizar que o Makhachev também mostrou que... E eu gostei muito da frase do Volkanovski depois da luta, que ele falou assim: talvez o Makhachev tenha menosprezado o meu wrestling e meu grappling, mas talvez eu também tenha menosprezado a trocação dele. Então os dois mostraram ali que são completos. Foi luta de alto nível. Isso acontece muito quando você vai lutar com um cara, né, 2 caras do jiu-jitsu, a luta é trocação. Né, porque ninguém quer ir para onde o outro cara é forte. E geralmente o lutador de MMA ele se tornou tão completo, por treinar a defesa do outro, ele fica melhor do que o outro naquela situação, né? Então, certamente o Makhachev treinou muita trocação.
Volkanovski também, do outro lado, treinou muito wrestling. Porque um camping de 3, 4 meses é tão intenso que é uma vida. E esses caras são, a gente pode falar que eles são faixa pretas em 4 artes marciais. Para ser um cara desse nível. Sim. Então ele especifica mais nos últimos meses, né? Minota, eu tô aqui hoje tô com essa camisa aqui, que pra mim essa camisa é especial porque eu tava usando... Tyson, né? É do Tyson. Eu estava usando exatamente essa camisa na primeira vez que eu entrevistei você. Lá em 2011, antes da sua luta contra o Brandon Schaub, eu fui lá na... Você era novinho. Mais novinho, né? Magrinho. Agora deu uma crescida, uma inchada. Mas aquela foi a primeira entrevista da minha carreira presencial, sabia? Foi mesmo? Eu já tinha feito entrevista por telefone. Naquela época a gente não fazia entrevista por Skype, essas coisas. E foi a primeira entrevista, eu tava começando minha carreira de jornalista. Primeira entrevista presencial. A do André Azevedo, Paula Sack, a galera toda, a primeira comigo. É mesmo? Então, tá vendo? Galera, pra vocês verem o quanto esse cara é foda. Porra, dá moral pra galera que tá começando. E foi muito maneiro, porque eu lembro que era antes do UFC Rio, sem enfrentar o Brandon Schaub. E aquele evento foi meu primeiro e único evento como fã também. Porque eu já trabalhava como jornalista. Mas aí, quando chegou a credencial do UFC, eu trabalhava no Lance na época. E não tinha muita credencial. E eu tinha um parceiro meu, o João Vitor Xavier, que também tinha se credenciado, então só podia ir um. Aí eu falei assim, pô, cara, tu já trabalha mais tempo com isso, vai lá. Eu já tinha comprado ingresso, fui como fã. E valeu a pena pra caralho, porque, pô, ter comemorado aquela vitória contra o Brandon Schaub foi, na minha opinião, o maior momento da história do MMA brasileiro dentro do Brasil. E eu tô falando isso tudo porque a gente acabou de ter um UFC Rio, né? E, pô, a gente vê o tempo passar, quantas coisas mudaram, né? Hoje você não luta mais, está aposentado, mas está fazendo parte diretamente de tudo que rola, né? Deve ser muito especial ter vivido dentro do cage, mas também tá vivendo essa parte do lado de fora, né? Especialzíssimo, né? E assim, desde o começo, e todo mundo fala, o que te mantém, né? Te manteve tanto tempo na carreira, porque eu lutei 16 anos, mas a gente sabe que a média de um lutador profissional em alto rendimento é 8. Né? O lutador ele sobe, ele vai se quebrar inteiro, né? Ele vai parando, 8, 9 anos. Poucos atletas viram 10 anos. Um cara como o Glover, que virou tantos anos. Esse cara tem um propósito. Um propósito de gostar da arte marcial. Ele quer divulgar a arte marcial. Passou dele mesmo. Se for para ele mesmo, ele se cansa. Ele começa a lutar para a arte marcial. Hoje em dia, o propósito dele, de repente, é o Poatan. Né? Já tornou outro propósito. Né? Então, o nosso propósito era divulgar arte marcial. Eu lembro da Glória Maria ter ido lá e falar na Glória Maria. Sim, né? É especial. Especial, você como, né, da área de comunicação. A Glória foi em 2003 no Praia do Japão e ela falou, pô, Rodrigo, vocês aqui são celebridades, você é Vanderlei Silva. Andava na rua, tem um videogame de vocês, né? Tanta coisa, o público, 70 mil pessoas, Tokyo Dome. E ela fala, pô, e no Brasil não tem nada, o pessoal não dá uma linha, não faz nada pelo esporte, né? E eu lembro que foram as primeiras matérias, Jornal do Brasil, o Globo mandou uma pessoa, Macedo Rodrigues foi do Jornal do Brasil, um repórter, foi com a gente, cobriu uma semana inteira. Então, foi exatamente esse evento, foi o começo, né? Sim. Então, pessoas como você, como, né, a Ana Issa, né, pode eu ser assim de ver que estava ali em volta do Octagon, foram os primeiros. E aquele UFC Rio mudou a história, né, do nosso esporte aqui no Brasil, né? Sim. Então vocês pegaram o comecinho do negócio, né? Tava lá trabalhando. Trabalhando, graças a Deus. Pô, fala pra todo mundo. Eu nasci... Você vê a mudança, né, hoje em dia, né, Coutinho? Sim, a mudança. O público, a gente vê que hoje em dia, pô, quanto tempo se passou, quantos eventos tiveram, quantos nomes surgiram e se consolidaram como ídolos, como referências. Hoje a gente tem uma nova geração, né? Tem muita gente... E é legal ver a reação do público, né? Porque naquele evento foi você, Shogun e o Anderson ali de carro-chefe, né? Os três gigantescos que abriram espaço para uma galera que também fez parte do evento e subiu. Então é muito especial poder ver no UFC Rio, pô, o Davidson ter o espaço dele. Tem o espaço dele. O Glover, pô, é um o veterano. Charles, né? O Charles, sim, né? O Charles. Não, o Charles, eu falo para todo mundo, né? O Charles e o Poatan, a gente que trabalha com internet, a gente vê os números de audiência, né? O Charles e o Poatan são fora da curva. São dois cavalos, né? São caras que cativaram, não só pelo trabalho dentro do cage, mas
o carisma, a história dos caras cativou. Vocês percebem isso também? Porque eles são dois caras que, porra, o público abraçou de uma forma, pegou no colo e embora. São caras diferenciados. O Poatan, ele tem números de interação, falando que é o, né, agora, que sempre teve, desde o kickboxing, mas é a saída dele, né, pro MMA, que é meteoro, né? Meteoro. Um ano o cara entrou, virou campeão e é o cara hoje em dia, eu acho que tem o maior número de comentários. E aquele jeitão sério, não é um cara tão assim. Mas até o jeitão sério, o pessoal faz piada com isso, né, cara? Assim, dá o sorriso dele. Aí mostra o sorriso do Poatan. Ele ri de vez em quando. Mas é um cara que realmente virou. E o Charles, então, eu acho que foi o maior fenômeno dos últimos 3 anos no Brasil. Sim. E sem TV aberta, né? Teve uma diferença. Exatamente. Nossa época. Teve a Globo, né? Passou algumas lutas. O Anderson muito virou, né? A Globo passou as lutas ao vivo. De repente, o Shogun, né? Tava passando. Depois essa geração virou mais na internet, né? E agora tem TV ao vivo também na Band. Exatamente. Né? Isso é uma coisa muito boa, né? Pro trabalho de todo mundo que está envolvido com o mundo das lutas. O mainstream, né? É isso. O esporte vai alcançar uma massa muito maior do que já está acostumada. É mais oportunidade que surge, mais patrocinador para investir no esporte. Então é bom também ver a Band chegando com o UFC nessa temporada para o esporte poder crescer ainda mais, né? Crescer ainda mais. É um canal de esporte, né? O pessoal está falando muito da Fórmula 1, né? Eles já investem em esporte, Fórmula 1 NBA. Tá como virou, né, na Band a Fórmula 1, sim. Como agora também, né? Você saindo da Band ali, né? Porque tem um número de eventos e entrando no Extreme, que é o próprio Fight Pass, você vai entrar mais a fundo ainda no esporte, sim. Né? Acho que é muito importante o pessoal, além de ver a luta, entender. Exatamente. Ser educado através do esporte, né? Pô, te falar, ontem foi a final do Super Bowl, né? Eu não assisto a NFL, não entendo de futebol americano. Mas eu fui assistir, né? Porque na final do Super Bowl é sempre um jogo diferente, tem um show lá no intervalo. E ontem eu tava assistindo, vendo a transmissão da ESPN, e aí me bateu uma parada e falei, cara, como é importante uma transmissão com comentarista bom, com jornalista, porque o que é a transmissão? É te informar exatamente o que você tá falando, educar, não é só assistir, educar. Não é só assistir, é entender o que tá acontecendo, as histórias envolvidas, como é que o cara chegou aqui, o que ele precisou. E vocês no Fight Pass, eu acho muito importante esse trabalho, você, a Evelyn, o André, o Carlão, é educar essa galera nova que vai chegar, né? Porque muita gente que não tem oportunidade, não tem dinheiro para pagar a assinatura, com a Band vai se interessar e de repente assinar através da Band, né? Por mais que a Band seja de graça, é mainstream, mas vai ter um interesse. Pô, quero saber mais sobre esse esporte, vou assinar o Fight Pass para ver mais lutas. É um pouco isso também, né? É isso. E a escolha do time foi importantíssimo. Eu acho que o André é um cara do esporte, é faixa preta, é um comunicador, né? Trabalhou. Meu primeiro programa que eu fiz no combate era os melhores do peso pesado, com o André. E aí terminou o programa, tava eu, o André, né, e o coordenador. E aí terminou o programa, eles encostaram e me falaram: o que você acha de virar comentarista? Eu falei, eu comentarista? E eu acho que sim. E aí daí eu acho que eu fiz o primeiro comentário na luta do Anderson, quando ele quebrou a perna. Né, com o Chris Weidman. E aí depois dali eu fiz o primeiro, fiz o segundo, o terceiro, fiquei. E acabei virando contratado. Mas eu acho a escolha do grupo ali é para educar. E uma coisa que eu percebi, né, eu vejo muito Fight Pass americano ali. E tem, né, você tem o Cormier, você tem vários atletas que de repente o cara encosta na grade, você fala com o público, isso que eu tava falando. O cara tá colocando a cabeça embaixo do queixo. Isso traz um domínio, tem uma briga de cabeça. Então são detalhes, entendeu? Sim. Que às vezes em uma TV que não é tão focada em educar o público, você deixa passar. Sim, exatamente. Entendeu? Todo mundo tá vendo, você faz uma transmissão sem parar para fazer comentários, é que nem um jogo de futebol. Passou a bola pela esquerda, passou pela direita, coisa de cavalo. Tá andando na frente, tá andando na frente. Tem que parar e explicar mais ou menos a posição, e eu acho que o Fight Pass tá fazendo isso muito bem. É muito importante pro fã. Porque, de novo, vai chegar mais gente, vai chegar mais público, e eles precisam ser munidos de informação e educação, como você bem falou. E não é só, Coutinho, desculpa, não é só ser fã do campeão. Exatamente. O brasileiro, às vezes, ele é meio fã na hora que
o Charles é campeão, vai virar fã de assistir o esporte. Mas tem hora que o Charles não é campeão, mas tem outro campeão americano, tem outro campeão russo. Conhecer esse cara. Sim. Por que não, né? Eu acho que o Fight Pass consegue mostrar mais esse cara. Sim. Mostra o Makhachev, por que não conhecer o campeão de outra nacionalidade? É aí que entra também o trabalho da Evelyn, né? Que vai estar em contato mais com os lutadores para contar as histórias, mostrar os bastidores. Isso realmente é muito importante. Minota, você falou algumas vezes aí, citou o nome do Anderson. Eu tenho muita curiosidade. A gente sabe que na época que você ainda estava lutando, essa época de UFC Rio, vocês eram muito próximos, até porque os dois moravam aqui, muito né? Muito próximos. Até porque vocês moravam aqui, né? Como é que tá a tua relação com o Anderson hoje em dia? Me dou super bem, um dos meus melhores amigos. Ele estava no Brasil agora há pouco. Eu sempre tenho contato, até era do nível de... A casa dele era aqui, minha casa do outro lado, a arena no meio. A gente saía para casa dele para fazer um aquecimento, para bater um papo. A gente ligava, eu e ele lutava na mesma noite com o Anderson, em 3 cards. Aumentava o som e eu e ele trocando ideia. E aí, você vai fazer o quê? Tá desse nível, entendeu? Então, a gente sempre tem uma amizade muito grande. E o Anderson, ele é um cara... Ele é o Michael Jordan da brincadeira. Vou te falar, eu era bom que era esforçado. O Anderson era esforçado, metódico, mas ele conseguia dizer como ele ia ganhar a luta, em que round ele ia ganhar. Era desse nível. Eu vou ganhar a luta no 3º round, mestre. Hoje eu vou pegar de material. O chute, tal. Estudei o cara, porque ele era um cara muito estudioso, cara. Sim. Então, naquela luta com o Vitor Belfort, ele falou pra mim que fui pegar ele em Vegas, em um lugar. Peguei um carro, fui no avião de um amigo meu, peguei um carro, peguei ele no shopping. Ele gostava de ir pro shopping no dia da luta, né? Peguei ele no shopping. O Derek já me contou essa. No dia da luta eu tava passear no shopping, fazer compra. Passear no shopping, fazer compra. Aí eu peguei ele no shopping, tava cheio de sacola aqui, do ponta do dedo até o ombro. Pô, mestre, comprei um casaco massa pra você, tá trocando ideia. Eu entro no carro. Aí eu fui dirigindo Mandalay Bay, passei, chegou na frente do estacionamento, assim, não tinha nem chego. Eu falei, pô, Anderson, a luta, hein? A luta é séria, tá. E eu mais com medo que... Falei, mestre, 1º round. Eu falei, como? 1º round, chute na cara, tá. Falei, aí eu ri, né? Na hora eu ri, relaxei, porque ele disse, Dan Henderson, mata-leão. Tá? E ele tinha umas formas, assim, né, com o Dan Henderson, pô, era melhor ele lutar em pé. Sim. Mas ele queria provar o jiu-jitsu dele, entendeu? Então o cara era fora da curva. Muito especial, né? E o Anderson foi muito importante também. E eu achei engraçado, você falou, pô, o Anderson veio no Brasil. O Anderson hoje em dia ele tá tão low profile que ninguém nem viu, nem sinal dele, né? Porque ele tá lá nos Estados Unidos, ele nunca foi um cara, né, de gostar de dar entrevistas, mas na época que o UFC tava fazendo esse trabalho de popularização, né, do UFC Rio e tudo mais, ele trabalhou bastante, né, participando dos programas, participou na Globo de diversos eventos, e foi muito importante também. A figura do Anderson é muito importante ainda, mesmo que hoje ele ainda é o Anderson, mas a gente compara muito, como você falou, a gente estava lá no início, né, quando teve o UFC Rio, então a gente vai vendo que chega uma nova geração de torcedores que às vezes nem fazem ideia. Pô, só ouvi falar do ano, nem vi muitas coisas. Mas ouviu falar. Não, óbvio, exatamente, pô. Mas tu vê, tem caras assim, por exemplo, Randy Couture. Eu tive a oportunidade de conversar com o Randy Couture tem 2 semanas atrás. Foi irado. Pô, gente boa demais. Lá? Você tava lá nos Estados Unidos? Não, falei por entrevista e por Skype. E aí eu perguntei isso pra ele. Eu falei, pô, tem uma nova geração que, pô, não faz ideia do que... Porque aqui no Brasil é diferente. Todo mundo sabe quem é o Minotauro. Entendeu? Você trabalha, você está envolvido mesmo depois de ter parado. Mas o Randy Couture, ele não luta mais. Então o torcedor brasileiro, que é jovem, de repente não faz ideia. Só sabe que foi um cara grande, uma lenda. Mas não faz ideia de tanta coisa assim. Você percebe que às vezes essa nova geração não tem necessariamente ainda o conhecimento ou o reconhecimento que muitos caras mereciam ter. Tem muita gente aí que foi muito importante para o esporte. E às vezes até por opção, tipo, se afastou, não se envolve mais. Eu acho que é importante também de um canal mais específico, eu acho que traz uma história. O fã, ele quer ser fã do esporte, ele tem que entender o esporte. Sim. Né? Você é fã de futebol, você vai ver lá o que o Pelé já fez. Né? É importante a mídia tá mostrando quem foram os ídolos e o porquê. É uma forma mais educativa, porque se você mostrar só o campeão...
De repente o Brasil pode ter hoje 3 cinturões, como poderia ter 5, né? A gente bateu na trave aí. Né? Mas estamos bem, pô, estamos na briga ali. Então, na verdade, eu acho que o maior número de cinturões é o nosso no momento. Né? Os Estados Unidos tem 3 também ou não? Não, Estados Unidos... Acho que 2, não? Tu me pegou agora, Minota. Tá tão diversificado hoje em dia, né? Pô, o Willis... Mas ainda eu acho que a Ásia tem só 1, né, no momento. Né? Na Rússia ali tem 2, né? O México agora tem 2 também. O México tem 2 também. E aí Rodrigues e o Breno Moreno, né? Breno Moreno. Olha o México, gente. Mas também eu acho que o México, ele tá fazendo um trabalho muito forte no amador, viu? Eu vi um campeonato pan-americano amador no México, tinham 12 octagons. Entendeu? Teve o Pan-Americano agora que a gente levou a seleção brasileira. A gente tem a Confederação Brasileira de MMA Desportivo. Eu, Calambaeto, Rogério, Nelson, né? A gente faz um trabalho aí no amador forte. O Brasil foi para o Mundial que teve em Abu Dhabi, pegou um 7º lugar, né? A Rússia ganhou o Mundial, tinha uma seleção com 80 pessoas, a gente levou 7 pessoas. Né? Agora no Pan-Americano levamos 5 medalhas de ouro. Né? E a Rússia faz um trabalho bom e isso é a base do esporte. O México também, viu? Então é uma base feita ali. O atleta também dos Estados Unidos, muitos estados para entrar no profissional, ele tem que ter 5 lutas amadoras até começar a virar profissional, né? Então dá uma base, né? Mas como é que funciona isso, Minota? Por que a Rússia consegue levar 80 e a gente levou 6? É classificatório isso? Não, a gente é investimento. A gente não tem patrocínio no Brasil. A gente não tem patrocinador. Quem levou foi a Minotauro Energy Drink. Aí, ó. Tá vendo? A Minotauro Energy Drink. Em Abu Dhabi, a Confederação de Abu Dhabi ajudou custeando as passagens e o hotel da gente. Aí a gente pagou os outros gastos. É isso, a galera que tá assistindo. Vocês não fazem ideia do quanto mais Rodrigo Minotauro trabalha pelo esporte, né? Porque tem muita coisa que todo mundo vê. Você tá envolvido com uma porrada de projetos sociais. Mas tem o por trás também, né? Porque é aquilo, tem muita gente que fala isso na internet. Nem tudo precisa ser divulgado. Às vezes tu tá fazendo pro teu coração, né? Tu quer ajudar, tu quer ver as coisas acontecendo, né, Minota? Nem tudo é só para divulgar. A divulgação é importante para incentivar. Com certeza, mas tem muita coisa por trás também, né? A gente está sempre fazendo. Tem um projeto muito bacana que a gente está fazendo, chama Esporte para Além das Fronteiras. A gente conheceu um advogado chamado Pedro Tengraus. Esse cara fez uma pesquisa, trabalhou na pesquisa da ONU, né, lá na Islândia. E eles descobriram um projeto na Islândia onde fizeram a pesquisa. 47% dos adolescentes de 14 a 16 anos ou tinham ingerido alguma bebida alcoólica ou tocado em alguma droga, né? E aí eles fizeram a pesquisa, fizeram investimento, né? Teve um projeto de investimento no esporte de $300 ou a criança se matriculava em alguma coisa de esporte, né? Comprava uma bola ou em alguma escola de esporte, comprava instrumento ou alguma coisa de arte. Aí fizeram um trabalho de 10 anos e o índice baixou para 7. Entendeu? De 47 para 7. E nesse meio, através de livros educacionais sobre o esporte. Quem foram os campeões? A história do esporte, né? As regras, as áreas, né, de cada um. E tiveram livros, era um livro do professor, um livro do aluno e um livro da família. Para fazer o pai incentivar o filho a fazer o esporte. Sim. E aí fizeram esse trabalho lá na Islândia, trouxeram esse trabalho para o Brasil, que eu fiquei tão louco por esse trabalho. Minha mãe era professora de educação física e a minha mãe era a única professora que não tinha um livro. Então você chega na reunião de professores de educação física, ele não tem um livro. E a gente trouxe esse livro para o Brasil, traduziu, fez adequância com o BNCC, Base Curricular Nacional, e a gente está caindo dentro. Aí quando acabou a pandemia, Maceió, Várzea Grande, Vitória Conquista, Barra do Choça, a gente está com 8 cidades, 5 estados já. Está entrando forte, botando esporte na escola pública. Além de aulas de luta, o professor de educação física vai ter um livro falando sobre o esporte e as regras. Muito legal. E eu achei mais legal ainda essa parte que você falou, que não é só o aluno que recebe o livro, né? Os pais também. Não, o pai recebe o livro. O pai tem que estar envolvido também, a família. O pai tem que incentivar, né? O pai tem que incentivar. E além de falar do esporte,
né, das regras e tudo. Uma parte do livro fala sobre a alimentação, o estilo de vida saudável, né, e os valores do esporte. Entendeu? Essa disciplina. Tem 50 e na aula, né? Disso aí, 55 minutos de aula e 5 minutos só sobre valores. Então é bem interessante. Pô, legal, Minota. Cara, outra coisa que eu queria te perguntar. Falei aí da entrevista que eu fiz com o Rende Cultura e eu conversei um negócio com ele muito interessante, que é sobre a decisão da aposentadoria para um atleta, né? A gente vê muitos lutadores, né? Pô, o fã de MMA, quando gosta muito, o fã naturalmente fica assim, pô, não quero ver esse cara mais lutando, não quero ver ele tomando soco, né, na cara e tal. Só que o Rende falou assim, cara, realmente é muito difícil para um lutador largar o osso. E é uma decisão que se resume só a ele. Não adianta todo mundo opinar, falar. É uma decisão muito pessoal. Como é que foi para você quando você decidiu se aposentar? Você sente até hoje 100%? Em algum momento tu balançou de... Porque hoje em dia tá mais fácil a gente ver lutadores voltando atrás, né? Tem o boxe, tem o grappling, tem muita oportunidade. Mas como é que foi para você o momento da aposentadoria? Você conseguiu ficar em paz ou demorou um tempinho? Então, eu acho que na minha época, né, eu tive meus auges ali, mas fisicamente eu estava bem machucado. Eu fiz uma raspagem no osso do fêmur, né, no acetábulo, o mesmo que o Guga fez ali no tênis. Você perde um pouco a sua agilidade de entrar e sair de passada. E a luta é distância. Sim. A luta você entra, dá um soco, sai, toma um soco. Você entra na queda, sai, né? Aquele entra e sai, aquele pisar para frente menor. E eu sempre fazia... graças a Deus, eu treinava com um cara na época, o Todd Norman, que fazia todas as pré-temporadas do Super Bowl, do hockey. Né? Era um puta cara, ele media tudo. E aí eu passei um ano treinando com o cara, eu senti, depois de um ano, eu comecei a cair segundos. E ele falou, isso não tá normal. Fui para a Steadman Clinic lá no Colorado, o cara raspou meu fêmur, e aí viu que eu tava com problema. E ele falou, vou te dar mais 3 lutas. E eu fiz mais 5. E eu senti que as últimas 3 foram as lutas que eu perdi. E a gente subia a subida das paineiras lá no Rio, correndo. E, pô, eu fazia, sei lá, uma parte da subida mais íngreme ali, a gente media, eu fazia 18 minutos e meio que no tiro. Quando a minha última luta eu tava fazendo em 22, velho. Eu desci, na minha última corrida, eu falei, essa é a minha última luta. Porque eu senti que o tempo caiu, quase 4 minutos. Sim. E o lutador, ele precisa de físico na hora da luta, né? Então é que nem se assistiu o show do Guns N' Roses hoje. Eu assisti antes, o cara tá sem voz, pô. A voz já dá aquela lutador sem corpo. Não dá. O que você achou do Aldo, né? A gente tá falando dessas oportunidades fora. O que você achou do Aldo no boxe? Lutou bem, né? Sim, eu gostei bem, também. Muito bom, mais específico. Porque o MMA, ele machuca muito. Sim. Né? O cara é boxe, o wrestling, é um treino exaustivo, desgastante. Se ele treinar só o boxing, eu acho que dá pra... Muita gente... O Anderson tá gostando, tá aproveitando, né? Eu gostei de ver que a luta durou foi 6 ou 8 rounds. Que não foi um nocaute, né? Lógico que todo mundo gosta de ver o nocaute, mas é bom pra ele se acostumar, né? Com o ringue, com a movimentação. O tempo, né? O tempo. O foco do boxe, ele é muito constante, né? A luva é mais pesada, mas tô bem, tô muito bem. Cara, o que tu tá achando do Jake Paul, do impacto que ele tá tendo no esporte como um todo? Ele... Traz o novo fã, né? Você falou que, né, a mídia social, a gente abriu aqui falando o poder da mídia social, ele traz aquele fã que não é tão ligado em luta, ele tá trazendo pra luta, é um cara de entretenimento. E tá entregando, né? Tem que admitir. Entregando, bravo, pegador, vai pra cima, luta bem, né? Tô gostando de ver, quero ver no MMA, vai ter que botar a cara no MMA, não tem jeito. Quem assinou com o UFC foi o irmão dele, não? O Logan Paul tinha, na verdade ele assinou, era um contrato de patrocínio. Da marca dele com o UFC, né? A marca dele vai ser, pelo que eu entendi, vai ser a bebida oficial do atleta. Acho que quando os lutadores forem pro corner, a galera para se hidratar vai poder beber a bebida dele. Prime, né? Prime Drinks, alguma coisa assim. Porque todo mundo já ficou, né? Ih, vai lutar. Vai lutar. Até eu que tô desinformado aqui sobre Mas aí no final era isso mesmo, não era nada mais sério não. Mas o Jake Paul em algum momento vai ter que botar a cara na MMA, porque tá construindo essa narrativa toda. Então ele vai ter que botar a cara. Tem uma fila, né, que quer pegar ele. E até isso é bom também, né? A galera às vezes não entende. Popularidade não é só o cara que todo mundo gosta, né? É o cara que é adorado e odiado. Vê Conor McGregor. O cara divide todo mundo. Vai voltar aí, todo mundo quer ver, porque
tem grande parte da galera que quer ver o cara batendo, mas tem muita gente também que quer ver o cara apanhando, né? Quer ver o cara? Eu era do lado do apanhando. Apesar dele ser um cara muito simpático, cara. Ele é muito simpático com a mídia, ele atende todo mundo, ele é bom pro evento, além de ser um cara rentável, né? Ele faz aquela graça ali, né? Passa do ponto às vezes com alguns brasileiros, como ele fez com o Aldo, tudo, mas ele é um cara que atende, ele atende bem o fã, ele atende público, traz popularidade, né? Pô, o Bonovox do YouTube é o seguidor dele, é assíduo, né? Não, e agora no TUF, qual que é a tua expectativa? Porque o TUF, The Ultimate Fighter, que ele vai fazer com o Michael Chandler, não só por ser um reality show, é uma máquina que vai, na minha cabeça, né, na minha visão, vai multiplicar o alcance do retorno dele. Se o Conor McGregor hoje enfrenta um Conor, ele já vai ter gente pagando pay-per-view. Mas ele passar essa temporada na televisão, todo mundo assistindo, é uma máquina promocional muito grande, né? Bom pra ele. E o Chandler é bom, é um cara que fala bem, entrega, é um cara bravo, é um excelente lutador. O Chandler é top 5, né, da categoria, da divisão, né? Sim. A luta vai ser boa. Ele não tá numa fase tão boa, né? Mas, pô, não dá pra falar mal do cara, porque ele só entrega luta boa e enfrentou todos os caras ali do topo. Todos os caras. Justin Gage, Dustin Poirier, Charles do Bronx, Dan Hooker, e agora vai enfrentar o Conor McGregor na luta. Eu tinha vontade de ver um The Ultimate Fighter, pena que não aconteceria, né? Mas do Poatan com a Adesanya. É aí seria engraçado, né? Porque é uma rivalidade, já existe 3 lutas, né? 3 lutas, vamos pra 4ª luta, né? Isso. Já estamos até perdendo a conta. Porque foram 2 de kickboxing, né? Essa que o Poatan ganhou. E é a próxima agora. Então é uma rivalidade realmente já criada, né? Pô, gostei dessa ideia, é verdade, não tinha pensado nisso. Não, pena que o Poatan não, sei lá, questão do inglês ali, né? Porque o Ultimate Fighter não tá passando lá fora, né? Exatamente, muita gente. O Diego Lima, eu vi uma entrevista dele, não lembro pra onde agora, mas ele falando que, pô, se o Charles falasse inglês, de repente o UFC faria ele com o McGregor, né? Eu não sei se faria mesmo, mas essa barreira é complicado, porque tem as duas coisas, né? A gente falou muito do Anderson. O Anderson falava inglês, mas era aquela arranhada, ele não precisava falar. Ele não precisou dominar hoje em inglês. dia ele fala inglês bem. Sim, hoje em dia é outra coisa. Fluente. Mas o que eu quero dizer assim, o cara não precisa dominar o inglês, ele não é obrigado a dominar o inglês para ter sucesso. Tem uma porrada de exemplo, o Aldo, pô. O Aldo não precisou falar inglês para ser o José Aldo. Mas por outro lado, pô, tem muito mais oportunidade, né, Minota? Muito mais, né? Muito mais. Ele consegue se expressar pro público, né? Sim. Acho que você, até pô, quando eu lutava no Japão, porque eu cresci tanto, eu estudava ali, eu tinha 10, 15 frases. A gente vai falar da próxima luta, eu falava em japonês, cara. O público japonês, pô, você vai lá e vai no microfone, Itsunandoki, Rengen desu ka. Você fala umas palavras soltas, o público já se abre pra você. Eu acho que não precisa falar fluente, mas eu acho que o lutador tem que falar inglês. É bom, né? É bom para ele falar inglês. Porque se falou pro tradutor, o tradutor falar ali na hora, né? Pelo menos o comecinho dele abrir com algumas palavras em inglês é excelente. Quem tá fazendo isso bem é o Borrachinha. A Borrachinha é fluente já. O Cigano fez bem. O Cigano foi o cara que eu vi para aprender a falar inglês em 3, 4 meses sozinho. Mais rápido, né? Sozinho. Cara, acima da média. Bom, pra gente encerrando nossa resenha aqui, pedir pra produção jogar na tela aqui nosso código da Stake, que a gente vai falar, como o Minota já introduziu o assunto aí, a gente vai falar sobre Alex Poatan e Israel Adesanya, né, Minota? Galera que for apostar na Stake, usem o código Encarada para fazer sua aposta lá, casa de aposta oficial. Como é que é? Tem um código aí, Coutinho? Código Encarada, ó. Galera vai lá no link que tá na descrição, que a gente vai deixar no vídeo, usa o código Encarada e faz sua aposta lá no site da Stake. Já tem odds lançados para Israel Adesanya contra Alex Poatan. Me falaram que o Adesanya é favorito? Como assim? Não, Também não entendi. Nego tá louco. Também não entendi. É o que eu falei. O cara ganhou 3 vezes, ele vai ter que matar o cara pra... Vai entrar armado, a gente não tá sabendo. Vai entrar armado? Que é isso? Não faz sentido. Mas é o que eu falo pra galera que vai apostar na Stake. Não vamos reclamar, né? Porque pra galera que vai apostar no Poatan vai ganhar mais dinheiro, o cara é azarão. Então deixa os caras pensarem assim, que aí a galera que apostar no Poatan, se o Poatan vencer, vai lucrar mais. Mas, Minota, queria saber como é que tá a tua visão. O Glover falou um negócio muito curioso, né, na coletiva de imprensa antes do UFC Rio, que foi...
pô, pode falar o que quiser, mas tem que respeitar a coragem do Adesanya. Tem que ter muito culhão para querer enfrentar o Poatan de novo. Você acha que é um pouco por aí? Assim, não é só coragem. A luta foi Sim, boa, parelho, cara. Ele ganhou parelho. no último round. Foi boa. O Adesanya, naquele jeito liso dele, ele foi tocando. Ele é um cara super técnico. Ele tem um direto e um cruzado aberto, que é um perigo. Perigosíssimo. Não é que pegou, o Poatan pegou, acho que deu quase um knockdown ali, né? Foi. Mas no finalzinho do primeiro round, se eu não me engano, não foi isso? Foi. Se tinha mais 10 segundos ali, acabava. Então ele é muito bom, ele é um cara muito perigoso, ele é um cara muito liso, ele é perigoso em todos os momentos da luta. Mas o Poatan tem pegada, o Poatan tem uma mão. Cara, eu fui treinar com o Poatan, a gente fazia uns negócios do energético, né? Uma época o Minotauro patrocinou ele, o energético, e eu fazia uns vídeos pro energético com ele. Eu fui fazer uma escola de combate, que é jab direto cruzado, né? Direto cruzado. E eu tenho um cruzado com a mão da frente particularmente forte. Aí eu fui joguei um cruzado forte. Cara, esse cara me deu um cruzado no braço, que eu fui pegar uma carona pra ir pro trabalho. Sabe quando você bota a mão na janela do carro? Cara, minha mão não conseguia ficar na janela do carro. Cara, eu fiquei com o braço inchado uns 5 dias e eu não lembrava o que era. Porque ele tava com a luva 16, 18. Sim. Cara, esse cara é fora de série. É fora não, mas ele tem um cruzado de esquerda. Foi justamente o cruzado que ele derrubou. E ele foi lá tava na minha casa com o Glover Teixeira. Tava eu, ele e o Glover no jantar. Cara, e ele ficou, não, porque eu vou dar esse cruzado. Porque eu vou dar esse cruzado. Ele é metódico, ele não sentou. Tipo, ficou 2 horas treinando, fazendo sombra no quintal. O cara é assim, Não, acima da média. Eu digo que ele é favorito, por essa pegada. Não, e eu achei curioso, conversei com ele tem umas semanas atrás, eu e o Carlinhos, a gente entrevistou ele no canal Encarada, e ele falando, ele assistiu mais de 100 vezes a luta já de novo. E eu falei, pô, mas o que é isso? Tu tá revivendo o momento ou você já tá projetando a nova luta? Ele, pô, os dois. Então o cara venceu, não tá nada acomodado, já tá pensando em como é que vai fazer nessa quarta luta. E o Poatan tem um negócio que eu acho que é muito especial também. Ele é um cara muito frio, né? Pô, o cara toma um soco e, pô, você pode falar melhor do que ninguém, Minota. Os lutadores, às vezes, percebem a expressão facial, né? Se eu tomar um soco, se eu fizer a cara de que doeu, o meu rival já vai saber que é um bom momento pra ele. E, pô, aconteça o que aconteceu, o Poatan tá ali com a mesma feição, a mesma cara. Né? A mesma cara. Então, o blindado falou, é difícil de decifrar, é difícil enfrentar esse tipo de cara, porque tu não consegue ter uma referência se ele tá sentindo ou não tá, ele é só ali como se fosse um robozinho, né? Vai jogando o golpe, vai apanhando, vai andando pra frente. Muito inteligente, muito tático e sem a mesma expressão que ele tem do começo ao final da luta. O cara, mas também é treino, viu, cara? Sim. O cara treina muito, impressionante quando ele repete aquele mesmo golpe todas as vezes. E uma prova desse negócio de treinar é como era o Anderson. Você viu o cara assim, a mulher que dá limpeza vai apagar a luz da academia às 8 horas da noite, tem que pegar um ônibus. Prepara que tu vai pagar 9, porque ele vai dar 500 joelhadas. É o Poatan. Ele tem um cruzado bom, mas ele repete muito aqueles golpes. Sim. Eu queria saber, pra gente fechar o assunto Poatan, o que você acha que ele precisa fazer pra luta ser menos dramática, vamos chamar assim? Porque é lógico, ele venceu 3 vezes, mas, de novo, não tá acomodado. O Adesanya estava dominando a luta até aquele 5º round. O Poatan conseguiu vencer, mérito dele, foi um nocaute. Porra, foi o maior momento do Brasil no ano passado, né? A galera foi à loucura. Mas é claro que tem muitas coisas que podem ser melhoradas. O que você acha que o Poatan pode fazer para ele conseguir dominar e não precisar desse golpe no final da luta, para ser um pouco menos sofrido pro coração do público brasileiro? É difícil, não é tirando o mérito dele, né, o mérito do Adesanya. Ele se movimentou muito. Sim. Ele se movimenta muito. É um cara difícil de pegar ele. Ele tem que encostar o Adesanya na grade, né, porque aquele cruzado ele tem que jogar na curta distância. O Adesanya troca de base, hora tá destro, hora tá canhoto. Ele se movimenta muito. A hora que o Poatan conseguir encostar ele em algum lugar, aquele cruzado dele ali não tem como segurar, né? Uma hora vai defender 2, 3 vezes na guarda, uma vez entra, já era. Eu acho que é conseguir colocar ele na grade,
o mais rápido possível na luta. Eu falei com você antes da luta, eu tô lembrando agora. Você falou assim, eu aposto a minha casa que o Poatan vai nocautear. Já te falei que... Sabe demais. Agora que eu lembrei, aposto a minha casa que o Poatan vai nocautear e nocauteou. Vai apostar o que agora, Renato? Agora tá ganho já. Já ganhei minha casa. Tá bom. A casa é minha. Sem risco. Tá certo. Posso na steak agora. Posso na steak. Boa. Minota, pra gente encerrar, queria perguntar sobre o outro grande nome, né, da atualidade do MMA brasileiro, que é o Charles do Bronx. A gente teve aí a luta do Makhachev, como a gente já falou também. Ele agora tem um material muito bom para estudar o Makhachev, caso essa revanche aconteça, né? A gente não tá oficializado ainda, mas talvez o Charles enfrente o Dariush ou qualquer outro, mas o que você acha, pegando como referência o que aconteceu na luta contra o Makhachev e o futuro dele? O que o Charles precisa mexer ali no jogo para reconquistar esse cinturão? Eu acho que é uma luta em pé mais estudada, né? Porque a gente viu com o Makhachev na última luta, ele tem um domínio de distância muito bom. Ele é um canhoto, né? Hora troca de base, mas canhoto não dá para vir para cima com tanta velocidade, né? Porque ele fez até isso no adversário, acho que no primeiro round ou no segundo round, que ele deu um direto na vinda do Volkanovski. Na entrada. Então ele tem essa recepção. Ele marcou isso muito bem nessa luta. Ele marcou muito bem e marcou com o Charles também. Na vinda do Charles, ele jogou aquele direto dele com a mão de trás. Eu acho que com um canhoto ele tem que ser um pouco mais estudado, né? Girar para o lado certo. O Charles sabe disso. Chovendo molhado fala isso, mas estudar o tipo de entrada nele. E eu acho que a luta pode ser ele caindo por cima no chão, né? Eu acredito que seja um caminho também para finalização. O Charles é o maior finalizador de todos os tempos, né? Então, cadenciar na entrada e na luta de chão ele estando por cima, acho que é vantagem. E é uma figura também muito especial, né, Minota? Porque eu fiquei impressionado, pô. Nós jornalistas, a gente trabalha diretamente com o público, com as reações. Eu achei muito foda ter visto que mesmo depois da derrota do Charles, a galera continuou. O Charles é um cara que conquistou o público, não é porque ele é campeão, pelo carisma. Sim. O Charles ele tem um discurso bom, ele fala com o cara da comunidade, ele fala com o playboy, ele circula em todas as áreas, né? A senhora que trabalha lá em casa, de 67 anos, 68, né, Dona Ivone, já falando do Charles. Você vê que ele alcançou esse público, né? Porque ele fala com o público de comunidade, que fala com o filho dela, que fala, entendeu? E começou a ver a luta do Charles, tava me perguntando o horário da luta do Charles. E é legal ver, né, Minota? Ainda mais um cara que a gente acompanha há muito tempo, que, porra, teve que ralar pra chegar e quando chega lá em cima é muito foda de acompanhar, né? Bom, carismático, tem mensagem e o maior finalizador, os números falam, né, cara? O maior finalizador de todos os tempos. O garoto é craque. A gente quer ver ele com o cinturão de novo, com certeza. Pra encerrar nossa resenha, eu queria saber, você que é um cara que trabalha com, centenas de lutadores no UFC, tem aproximação com uma galera, mas quem que você destacaria do cenário atual, que é o cara que a galera tem que ficar de olho, pô, esse cara aí vai chegar, vai conquistar cinturão? Então, dos novos agora, upcoming, né, tem os irmãos Bonfim, duas feras brabíssimas, feras. Esses moleques chegaram com pé assim na porta. São dois meninos, vocês podem ver, né? Tanto o Ismael, que é muito bom no boxe, o Gabriel é bom no boxe e finaliza bem, super completo. Né? E um garotão, Caio Borralho, cara. Esse cara tá assim, gênio, bom de chão, bom em pé. Pô, eu tava vendo da última luta dele, um lance que ele postou só de distância, de footwork. Pô, um cara daquele tamanhão, cara, movimentar que nem um peso, nem peso leve movimenta que nem ele. Nem um galo sabe pular, andar, o time de entrada. Então são dois caras sinistros, né? Da velha geração. Queria destacar também, semana que vem a Jéssica Andrade substituiu, né, a Tayla Santos. Isso. Entrou no card principal, na última luta, ó. Tô aqui pra dar as palmas pra essa garota, arrebentou, né? Pô, entrou de última hora, tava no Brasil. Realmente a Jéssica tira onda. A Jéssica arrebenta. Outra figuraça também. Minota, muito obrigado. Gostou? Pô, top. Maneiro. Por mais vezes. Se estiver em São Paulo, me chamem. Isso, tá combinado então. Galera, muitíssimo obrigado a todo mundo que assistiu nossa resenha, mais um podcast especial. E a gente volta a qualquer momento com muito mais.